E aí, pessoal, tudo tranquilo? Quem fala aqui é a Guiné-Bissau. E como muitos já sabem, galera, conquistar a independência é só o primeiro passo numa maratona, né? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um capítulo bem difícil da minha história, a crise econômica que me pegou de jeito entre 1973 e 1980, logo depois de eu ter mandado Portugal pastar. Imaginem só, um país novinho em folha, independente, cheio de sonhos e pronto para construir o seu próprio futuro. Só que na prática, a coisa foi bem diferente, né? Tive que encarar uma avalanche de desafios que acabaram nessa crise braba. Mas por que será que essa crise aconteceu? Quais foram os principais ingredientes dessa receita desastrosa? Vamos juntos desvendar os erros e as lições que ficaram desse período turbulento da minha trajetória. Se preparem, porque a viagem pelo meu passado econômico começa agora. A fábrica de leite Bluffo é tipo um cartão postal dos problemas que rolaram na minha tentativa de virar industrial. Olha só que ironia, uma fábrica de leite, que na real só usava leite em pó de fora. É isso mesmo que vocês ouviram. A fábrica basicamente pegava o leite em pó importado, misturava com água, aliás, o único ingrediente nacional da história, e vendia como se fosse leite fresquinho. Parece até piada, mas era a pura verdade. A fábrica, que ficava lá na capital, Bissau, não usava leite fresco daqui e por isso não ajudava em nada na produção local. Era uma fábrica de araque, num país que tinha tudo para ser um sucesso. A Bluffo, além de não criar empregos de verdade na agricultura e na pecuária, ainda me deixava mais dependente de produtos estrangeiros. Parecia que a independência política não tinha rolado de verdade na economia. A gente estava preso num sistema que só beneficiava os outros. A promessa de andar com as próprias pernas e de ver a grana circular por aqui que a fábrica representava virou um baita de um balde de água fria. Em vez de dar um gás na minha economia, a Bluffo só me afundava mais, piorando a crise. E o pior é que essa história se repetia em outras áreas. A empolgação da independência esbarrava na falta de planejamento, na dependência de outros países e em decisões que, olhando para trás, parecem até coisa de filme. Mas a vida real é assim mesmo, cheia de altos e baixos e, às vezes, umas ironias daquelas. No próximo capítulo vamos falar da EGA, a fábrica de montar carros que, apesar do nome imponente, também passou por cada perrengue. A EGA, que era a abreviação para a Empresa Geral de Autoconstrução, era a promessa de uma Guiné-Bissau motorizada. Imaginem só carros novinhos em folha, brilhando debaixo do sol africano. Um símbolo de progresso e modernidade. A EGA montava uns Citroëns da vida, que iam ser usados pelos órgãos públicos e, quem sabe, até pela galera comum. Só que a realidade da EGA era bem diferente do que a gente imaginava. A produção era um fiasco, bem menor do que a procura. A falta de peças, a dificuldade para importar componentes e a falta de gente qualificada para trabalhar na fábrica criavam um gargalo enorme na produção. A EGA, em vez de ser o motor da economia, era mais um sintoma da crise. A gente não conseguia produzir em grande quantidade, dependia da tecnologia de fora e faltava investimento de verdade. Era como se a EGA fosse um carro sem gasolina, que não ia para frente. Enquanto isso, a população seguia sonhando com a independência econômica, com a chance de ter o seu próprio carro, de ver a Guiné-Bissau finalmente dar certo. Mas a EGA, como um reflexo da crise, só mostrava o quanto a nossa economia era frágil. No próximo capítulo, vamos conhecer a história da fábrica de plásticos, um projeto ambicioso que, infelizmente, nunca saiu do papel. Se preparem para mais um capítulo da saga da crise econômica da Guiné-Bissau. E se eu te contasse que no meio da crise econômica, a Guiné-Bissau resolveu investir na construção de uma fábrica que nunca produziu nadinha de nada? Pois é, essa é a história da fábrica de plástico. Um projeto que tinha tudo para dar certo, mas acabou virando um monumento à má gestão e à falta de planejamento. Imaginem a frustração, uma fábrica novinha, com máquinas de última geração, pronta para funcionar, mas parada, sem produzir nada.
A fábrica de plásticos, que tinha a missão de abastecer o mercado interno com produtos de plástico, nunca conseguiu cumprir o que prometia. E por que será que isso aconteceu? Meus amigos, as razões são muitas e complicadas. Faltou matéria-prima, faltou gente qualificada para trabalhar, faltou investimento. Enfim, foi uma sucessão de erros que transformaram um sonho lindo em um pesadelo. A fábrica de plásticos, em vez de ser um símbolo de progresso, virou um fantasma que assombrava a economia da Guiné-Bissau. Era como um esqueleto de concreto e aço, um lembrete cruel de tudo que a gente poderia ter feito e não fez. A promessa de produzir os nossos próprios plásticos se esvaiu no ar, assim como as esperanças de um futuro economicamente promissor. A fábrica de plásticos era a cara da crise, um símbolo da nossa incapacidade de transformar sonhos em realidade. Mas a história da crise econômica da Guiné-Bissau não para por aqui. No próximo capítulo, vamos conhecer a fábrica de oxigênio e acetileno, uma fábrica que, apesar de produzir, também enfrentava cada problema. Fiquem ligados. A fábrica de oxigênio e acetileno era uma contradição ambulante. No meio da crise econômica, com a população sofrendo com a falta de produtos básicos, essa fábrica operava com uma capacidade de produção 90% maior do que a Guiné-Bissau precisava. É isso mesmo que vocês ouviram. 90% de desperdício. Imaginem só, enquanto o povo lutava para ter comida na mesa, roupa para vestir e remédio para se cuidar, a fábrica de oxigênio e acetileno produzia sem parar, sem conseguir vender tudo o que produzia. Era o excesso em tempos de escassez. A ironia da crise econômica na sua forma mais pura. A falta de planejamento estratégico e a incapacidade de adaptar a produção à demanda interna criavam um paradoxo cruel. A fábrica, que deveria ser um motor do desenvolvimento, se tornava um símbolo da nossa incapacidade de gerir os nossos próprios recursos. O oxigênio, tão essencial à vida, se transformava em um fardo para a economia da Guiné-Bissau. A fábrica, em vez de suprir as necessidades do país, as agravava, afundando a gente cada vez mais na crise. Mas a saga da crise econômica da Guiné-Bissau não termina aqui. No próximo capítulo, vamos conhecer a história do Mosaico de Bandim, uma empresa que, apesar de fornecer materiais de construção, também enfrentava dificuldades. Preparem-se para mais um capítulo da nossa viagem pelo passado econômico da Guiné-Bissau. Capítulo 5. Mosaico de Bandim, construindo um futuro limitado. O Mosaico de Bandim, uma empresa que fornecia materiais de construção, era a promessa de um futuro mais sólido para a Guiné-Bissau. Imaginem a esperança: casas, escolas, hospitais, tudo construído com materiais produzidos na nossa terrinha. Era a chance de reconstruir o país, tijolo por tijolo. No entanto, assim como as outras empresas estatais, o Mosaico de Bandim também enfrentava perrengues. A produção era limitada, a qualidade dos produtos não era lá essas coisas e a empresa não conseguia atender à demanda do mercado interno. A falta de investimento, a escassez de mão de obra qualificada e a dificuldade em importar matéria-prima limitavam o potencial da empresa. O Mosaico de Bandim, em vez de ser o alicerce de um futuro próspero, se tornava mais um sintoma da crise econômica que assolava a Guiné-Bissau. As casas, as escolas e os hospitais que tanto sonhávamos construir continuavam a ser projetos no papel. O Mosaico de Bandim, assim como a economia da Guiné-Bissau, precisava de uma base mais sólida para se reerguer. Mas a história da crise econômica da Guiné-Bissau não termina aqui. No próximo capítulo, vamos conhecer a Cerâmica de Ploubá, uma empresa que, apesar de produzir louças para o consumo local, também enfrentava obstáculos. Preparem-se para mais um capítulo da nossa viagem pelo passado econômico da Guiné-Bissau. Capítulo 6. Cerâmica de Ploubá, servindo um banquete incompleto. A cerâmica de Ploubá, com o objetivo de levar as cores e a cultura guineenses à mesa da população, produzia louças para consumo local.
Imaginem a cena, famílias reunidas, compartilhando a refeição em pratos e tigelas produzidos em nossa própria terra. Um símbolo de união e prosperidade, temperado com o sabor da nossa identidade. No entanto, a realidade, como um prato mal servido, não correspondia às expectativas. A capacidade de produção da cerâmica de Ploubá era limitada, muito inferior à demanda do mercado interno. A escassez de matéria-prima, a falta de investimento e a dificuldade em competir com produtos importados mais baratos criavam um ciclo vicioso de dificuldades. A cerâmica de Ploubá, em vez de ser um exemplo da força da indústria nacional, se tornava um reflexo da sua fragilidade. A empresa, assim como a economia da Guiné-Bissau, lutava para encontrar o seu lugar à mesa, em um banquete global cada vez mais competitivo. A promessa de levar as cores e a cultura guineenses a cada lar se transformava em um desafio constante. A cerâmica de Ploubá, como um artesão dedicado, mas com recursos limitados, buscava moldar um futuro melhor, mesmo em meio à crise. Mas a história da crise econômica da Guiné-Bissau não termina aqui. No próximo capítulo, vamos conhecer as unidades industriais de piscicultura, empresas que, apesar de terem o apoio de outros países, também enfrentavam problemas. Preparem-se para o último capítulo da nossa viagem pelo passado econômico da Guiné-Bissau. Capítulo 7. Piscicultura, nadando contra a maré da crise. As unidades industriais de piscicultura, empresas mistas com a União Soviética, Argélia e França, representavam a esperança de transformar a Guiné-Bissau em um polo exportador de pescado. Imaginem a abundância de peixes frescos, capturados em nossas águas fartas, alimentando o mundo e trazendo recursos para a nossa economia. Era a promessa de um futuro próspero, com a Guiné-Bissau nadando em um mar de oportunidades. No entanto, a realidade, como um cardume disperso pela força da maré, não correspondia às expectativas. As empresas de piscicultura, apesar do apoio internacional, enfrentavam dificuldades para operar em sua capacidade máxima. A falta de infraestrutura adequada, a escassez de mão de obra qualificada e a burocracia limitavam o seu potencial. E o mais irônico, enquanto a Guiné-Bissau se preparava para exportar peixe para o mundo, a população local continuava a enfrentar dificuldades para ter acesso a esse alimento tão rico em proteínas. A promessa de alimentar o mundo esbarrava na triste realidade da fome em nosso próprio quintal. As unidades industriais de piscicultura, em vez de serem um exemplo de sucesso da cooperação internacional, se tornavam mais um sintoma da crise econômica que assolava a Guiné-Bissau. A promessa de um futuro próspero, com a Guiné-Bissau nadando em um mar de oportunidades, se transformava em uma luta constante contra a maré da crise. Esses exemplos, como peças de um quebra-cabeça complexo, mostram os desafios que a Guiné-Bissau enfrentou na tentativa de construir uma economia sólida após a independência. A euforia da liberdade, o desejo de romper com o passado colonial e a esperança de um futuro próspero se chocaram com a dura realidade da falta de planejamento, da dependência econômica e da instabilidade política. A crise econômica que me atingiu em cheio entre 1973 e 1980 deixou cicatrizes profundas, mas também serviu como um aprendizado doloroso. A falta de planejamento adequado e a dependência econômica, como vimos nos exemplos da fábrica de leite Blufo, da EGA, da fábrica de plásticos e das outras empresas, foram fatores cruciais para a crise. Valeu por acompanharem a minha história. E até à próxima. Que a trajetória da Guiné-Bissau, marcada por desafios e superações, sirva como inspiração para a construção de um futuro mais justo e próspero para todos. Fiquem ligados, porque a nossa conversa sobre desenvolvimento, história e esperança não termina por aqui.